sou o professor Pablo e hoje vamos refletir o Evangelho do dia 9 de agosto de 2026, que é o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos do 22 ao 33, onde Jesus caminha sobre as águas. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e passar antes dele para a outra margem, enquanto ele se despedia da multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão, e chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles, caminhando sobre o mar. Quando os discípulos perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu. Não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir agora sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhe: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Jesus, no mesmo instante, estendeu-lhe a mão e segurou e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Apenas tinham subido para a barca e o vento cessou. Então, aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Palavra da salvação. Muito bem, aqui nessa passagem, né, que é uma continuidade do Evangelho do último domingo, Jesus se despediu, né, dos seus discípulos, pediu para que os discípulos fossem, né, a barca para o mar, enquanto ele ia se despedir da multidão. E é interessante notar que ele foi orar à noite, né, ele se retirou um pouco para fazer suas orações, né? E é curioso perceber que os discípulos foram embora, né? Mas não sabiam ali, talvez, como Jesus ia chegar até eles, né? E para sua surpresa, né, Jesus chegou ali caminhando sobre as águas, né? Num momento em que eles estavam com medo por conta do mar que estava agitado, das águas agitadas ali por conta do vento. E houve, né, esse temor por conta deles na hora que viram Jesus chegando, não reconheceram Jesus, né? Então, na nossa vida também, quantas vezes nós passamos por medos, passamos por situações difíceis, mas não reconhecemos muitas vezes a chegada de Jesus em nossa vida, né? Ou não temos ali aquela percepção, aquele coração aberto, muitas vezes, para, no meio daquele medo, no meio daquele terror que muitas vezes a gente está passando, aquela situação difícil que a gente está passando, perceber a chegada de Jesus, ou perceber a presença de Jesus ali, né? E Pedro, naquele momento, né, de certa maneira, pede, né, para que Jesus, né, permita, né, que ele chegue, né, até ele, né, até Jesus, né? E ele está, de certa forma, ali duvidando, né? É uma dúvida que ele coloca, né? Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti, né? Então ele, na verdade, não estava acreditando naquilo que ele estava vendo, né? E quando Jesus o chamou, ele procurou ir até Jesus, mas, como o próprio Jesus disse, faltou-lhe fé, porque ele começou a afundar ali na água, né? E ele coloca para Pedro, né, homem de pouca fé, né, por que você duvidasse? Então, porque muitas vezes também nós duvidamos ali da presença, da ação de Jesus em nossa vida, né, e do poder que a fé muitas vezes pode fazer obras muito grandiosas na nossa vida, né? Então nós também somos aí chamados, né, como os discípulos da barca, né, a reconhecer Jesus, a reconhecer a sua presença diante das dificuldades que nós temos no dia a dia, né? Então, que esse episódio da barca, do andar de Jesus sobre as águas, né, e
da ação de Jesus sobre os discípulos, inclusive quando ele sobe ao barco em que as águas obedecem, se acalmam, né? Que a gente possa também entender que isso pode ocorrer e ocorre na nossa vida quando nós permitimos Jesus entrar na nossa barca, entrar na nossa vida e acolhemos Ele com fé. Que você tenha uma semana abençoada, que você possa refletir sobre esse Evangelho durante a semana, né? E nos vemos no próximo domingo.